Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Bom, hoje nós estamos voltando aqui com mais uma aula. Nós tivemos 2 semanas, 15 dias para um vídeo, né? Vocês tiveram tempo para enviar as atividades pendentes, né? E a avaliação que foi feita na semana passada. Estou corrigindo ainda, estou observando que tem pessoas que ainda não enviaram também. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós já estamos começando o mês de junho. Nós sabemos que as aulas, o distanciamento social foi prorrogado mais um mês, né? Então, nós vamos levar o mês de junho ainda nas aulas por aqui. Após isso, teremos as férias de julho, né? E em agosto, a gente espera já que o cenário tenha mudado para a gente poder voltar para nossas aulas presenciais. Esperamos em Deus isso. Mas enquanto isso não ocorre, esse mês de junho ainda vamos ficar nas aulas por aqui. E como vocês estão? Estão obedecendo direitinho o distanciamento social? Se protegendo com a família de vocês? Então vamos continuar aqui, né, gente? Vamos lá, o nosso tema de hoje, dessa semana. Então, vamos trabalhar um pouquinho sobre o diálogo argumentativo. Como é que você deve se comportar num diálogo. Isso aqui, a apresentação, a gente vai fazer nas aulas presenciais. O que vai ser colocado no vídeo dessa semana são algumas questões que vocês vão poder estar respondendo para quando tiver o momento de dialogar, você fazer a sua exposição. O diálogo argumentativo, você deve saber o momento de se posicionar, saber argumentar, defender o que você pensa, não é isso? Depois nós vamos falar um pouco do depoimento pessoal e vamos colocar como se trabalha com tabela e gráfico. Então peguem o livro didático, vamos ver aí. Primeiro vamos falar do diálogo argumentativo. Nós temos esse assunto aí no livro didático nas páginas 22 a 24. Localizem aí a página 22 onde está diálogo argumentativo. Para a gente começar as questões aí voltadas para essas páginas, vocês vão acompanhar diretamente o que está no vídeo. Então aqui eu tenho duas pessoas como se tivesse num diálogo, cada uma questionando e falando sobre o seu ponto de vista. Aqui tem contra e pró, então elas estão em embate aqui. O que vai ser esse diálogo argumentativo? O que é argumentar? Argumentar é defender uma ideia ou opinião, alegando uma série de razões que as apoiem. O propósito de quem argumenta é convencer seus interlocutores da validade de uma posição ou persuadi-los a adotar um determinado comportamento. Isso aqui foi feito um resumo do assunto lá do livro, então vocês acompanhem por aqui. Aí depois as atividades elas estão aqui e também estão direcionadas no livro. A argumentação tem uma grande importância na vida social, porque é a ela que se recorre para justificar certos comportamentos ou para influenciar o comportamento de outras pessoas. Então, quando você quer colocar o seu ponto de vista em alguma situação, quando você tem o que dizer, a argumentação ela é primordial, não é apenas você dizer uma coisa e não saber defender. Argumentar é defender o seu ponto de vista. E é isso que influencia você a participar ativamente da sociedade, sabendo comentar algo, defender o que você pensa. Isso é argumentar. A opinião que se sustenta recebe o nome de tese. Então, se eu vou defender algo, vou falar, eu tenho a minha opinião, por exemplo, a respeito do isolamento social. Isso aí, o isolamento social seria a tese, o assunto. Então, a opinião que você tem a respeito disso seria a argumentação. E as razões que se alegue sua defesa denominam-se argumentos. Você tem a tese, que é a situação. Se você vai defender, como vai ser o seu ponto de vista, vai ser chamado de argumento. Nós temos aqui o que é o diálogo. Tem a imagem aqui desse galo, que ele poderia, a gente sabe que o galo a maneira dele dialogar é o cantar, geralmente cedo,
do dia, o galo canta. Então é a forma que ele encontra para ele dialogar, assim como os outros animais. E o que é esse diálogo? Todo mundo sabe que diálogo, eu penso logo em que palavra? Conversa, não é isso? O diálogo é a base das relações sociais. Dialogar é trocar informações com outra pessoa. Falando e escutando, é possível apresentar-se, compartilhar conhecimentos e experiências, comparar opiniões. A comunicação oral desenvolve-se por meio do diálogo, que é caracterizado pela presença e intervenção de vários interlocutores, pelo uso de códigos e registros linguísticos muito variados e pela inclusão de diferentes tipos de discurso. Então, dialogar é isso, é toda uma situação de comunicação oral em que você deve saber falar, mas também deve saber escutar. É isso? Para se ter um bom diálogo. A preparação para o diálogo argumentativo. Como é que eu vou me preparar para esse diálogo? Então, observe aqui novamente a imagem do galo, falando aqui, dando um bom dia, como forma de saudação e argumentação, diálogo. Qual é o tema que a gente vai trabalhar para fazer essa preparação para esse diálogo? Você vai responder essas questões que forem passadas aqui no vídeo. Você vai responder no seu caderno e vai me enviar as fotos. Na hora que você responder, faça uma redação bem legível, pode usar caneta azul ou preta e fazer a enumeração e as respostas, colocando a data que você está resolvendo a sua atividade. Então, o nosso tema aqui, como a gente falou lá dos refugiados, é a ajuda aos refugiados. Opiniões e argumentos não surgem do nada. Para participar do diálogo argumentativo, é preciso se preparar, refletir sobre o tema a ser debatido. Assim, você já terá elaborado suas opiniões e selecionando argumentos para defendê-las. Nessa etapa de preparação, considere as perguntas que serão feitas no dia marcado para a realização do diálogo argumentativo. Então, por exemplo, você só vai fazer esse diálogo no momento quando nós voltarmos para nossas aulas presenciais. Só que agora você vai responder por escrito as suas questões. Quando nós voltarmos para a aula presencial, nós vamos fazer esse diálogo entre vocês na sala de aula. Mas aí as suas questões já têm que estar elaboradas e respondidas. Nós vamos orientar vocês com as perguntas. Elas estão elencadas de 1 a 5 na subseção produção. Só que aí você pode acompanhar por aqui mesmo. Você vai pegar, o que você vai fazer? Você vai fazer como eu fiz aqui, olha, responder as questões acima e enviar as fotos das respostas. Nós temos as questões enumeradas em ordem, algarismo romano, ó, e aqui você tem para você colocar, você vai usar da mesma forma para colocar as respostas. Você pode copiar a pergunta e responder também. Então, vamos à primeira pergunta. Os refugiados abandonaram suas casas, seus familiares, estudos e suas profissões. Em sua opinião, do que os refugiados mais devem sentir falta? Você observa aqui a situação e diz do que eles devem mais sentir falta. Aí você explica. Segunda, o que os refugiados podem oferecer a nós, brasileiros? Justifique sua resposta. Por que, ao se referir aos refugiados, muitos dizem que é preciso construir mais pontes e menos muros? Que pontes e muros são esses? Você concorda com essa frase? Expõe a sua opinião aos colegas. Só que nesse momento você só vai fazer por escrito e enviar as fotos. Vocês podem voltar lá no livro, fazer a leitura dos textos que falam dos refugiados para poder embasar a sua resposta. Pode pesquisar também para você poder elaborar suas respostas. Não precisa ser uma resposta longa, mas tem que ser uma resposta bem consistente, que você perceba que respondeu a pergunta. A quarta. De que maneira os brasileiros podem combater
o preconceito contra os refugiados, acolhendo-os em nosso país e integrando-os à nossa sociedade? Então, eu quero que você responda, coloque a data quando você for realizar a atividade durante essa semana, e aí você responde e envia as fotos das suas respostas. Quando nós estivermos nas aulas presenciais, quando nós voltarmos, aí nós vamos fazer o diálogo argumentativo, certo? Agora vocês vão pegar o livro de atividades na página 13 e vamos resolver essas questões desse texto junto comigo. Vocês podem pegar aí na página 13 no livro de atividades. Foi colocado para você, aqui nós temos o texto, esse LA quer dizer livro de atividades, na página 13, localizem lá. Leia o texto a seguir sobre a plataforma JIC e depois responda as questões propostas. JIC Lab. JIC, criada por brasileiros, a plataforma adaptativa ajuda o aluno a estudar de acordo com suas necessidades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que estudar. A partir daí, tem acesso a aulas e exercícios sobre o tema. Professores e a escola podem acompanhar o desempenho de cada estudante da classe, da série e da escola toda. Aí nós temos aqui um subtítulo, Soluções. A plataforma identifica as lacunas de aprendizado de cada aluno e sugere aulas online de acordo com as necessidades específicas de cada um. Ao começar a usar a ferramenta, o estudante passa por uma avaliação que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. A partir daí, a plataforma cria um plano individual que traz os conteúdos a serem estudados em forma de aulas e exercícios, de acordo com os objetivos propostos no bimestre ou trimestre escolar. Esse plano se adapta às necessidades do aluno, a cada avanço dentro da ferramenta. Aí, outro subtítulo aqui, quais são os resultados? Vocês têm esse texto aí na página que foi indicada aí no início para você acompanhar e resolver no livro as atividades. 13, elas já estão vindo com o gabarito, você aqui junto comigo no comentário você vai responder. Quais são os resultados? A empresa atende mais de 650 unidades de ensino. Uma pesquisa realizada pela DIC em parceria com a empresa de pesquisas Plano CDE, aplicada a alunos que usaram a DIC Lab em 2014, mostrou que cada aula realizada contribuiu para a melhoria de 1,6 ponto na nota do simulado final. Houve aumento de 30% nas notas dos alunos que se dedicaram ao menos 4 horas semanais por 6 semanas. Primeira questão, qual é o tema do texto e a quem ele se destina? Então, nós temos aqui a resposta. Você já pode colocar aí para ir fazendo junto comigo e adiantando essa interpretação. O texto trata da divulgação da plataforma JIC Lab, que ajuda os alunos a estudar de acordo com as suas necessidades. Destina-se a todos os envolvidos com a educação de jovens em idade escolar. Como a plataforma JIC Lab ajuda os alunos a estudar considerando suas necessidades? Os alunos fazem uma avaliação e, a partir desses dados, a plataforma identifica quais são as suas necessidades e monta um plano individual com conteúdos, aulas e exercícios, certo? Resolvam aí as questões. Era só isso da página 13, então você resolve e envia as fotos. Aí a gente volta a falar aqui de depoimento. Depoimento está na página 21. O que a gente está falando aqui, volta lá para o livro didático, na página 21, só que você vai acompanhar por aqui, porque foi feito o resumo aqui na videoaula e as perguntas, vocês vão seguir as que estão aqui no vídeo. O que é o depoimento? Volte lá para a página, mas acompanhe o que está aí na tela. Vamos falar sobre depoimento agora aí. Então, o que é o depoimento? É um gênero textual cuja finalidade é contar, relatar uma experiência pessoal, emitindo uma visão particular dessa experiência. Então, se você tem uma visão particular, você tem o seu depoimento. Pode ser uma experiência de quê? De uma viagem,
de uma situação do cotidiano, uma impressão sobre um livro, um filme. Se você sabe falar sobre isso aqui, você tem o seu depoimento, certo? Aí aqui você vai responder novamente isso aqui no caderno. Já é um outro tema de depoimento, você vai colocar lá o tema, vai copiar as perguntas e vai responder. Pode ser na sequência daquelas que eu pedi para você resolver na tela anterior, a tela lá das perguntas que era para fazer no caderno. Para fazer seu depoimento, planeje sua fala, considerando as seguintes questões. Isso aí está na página 22. E você vai seguir aqui a tela do vídeo para você fazer as questões e responder no caderno. Quais as primeiras histórias que você se lembra de ter lido? De que histórias você mais gosta e de quais não gosta? Que história lida mais chamou sua atenção? Por quê? A leitura é ou não importante para você? Por quê? Quando você responder isso aqui, você vai estar dando o quê? O seu depoimento, não é isso? Então, eu quero ver essas respostas aí enviadas para mim pelo Proesc, tá certo? Segunda, perceba que ao contar sua experiência de leitor, o que você leu, o que já leu, quando leu, o que leu, como se sentiu ao ler, os verbos ficam no passado. Você vai observar que quando você usar, quando você responder, como assim os verbos ficam no passado? Use o pretérito perfeito para a ação finalizada. Se você finalizou, olha, li a adaptação de Dom Quixote. Aqui o verbo ficou no passado, li. Foi uma ação concluída, é pretérito perfeito. E o pretérito perfeito para ações que eram habituais. Lia muitas histórias à noite antes de dormir. Isso aqui está mostrando o pretérito imperfeito, a gente já estudou, que ele pode mostrar uma ação inacabada, uma ação que foi interrompida, mas ele também pode mostrar uma ação habitual. Então, lia está mostrando que a pessoa tinha esse hábito, lia muitas histórias à noite antes de dormir, certo? Esses são os verbos que vão aparecer lá no seu depoimento, respondendo aquelas perguntas da tela anterior. Terceira, você precisará argumentar ou expor sua opinião sobre a leitura de textos literários. Nesse momento, utilize o tempo presente. Quando você estiver colocando a outra forma de se manifestar, quando você estiver argumentando a sua opinião, você vai usar o tempo presente. Essa leitura é, quando leio, me sinto, observe, é e leio, está no presente. Vale fazer uma lista de argumentos. A leitura me leva para lugares que não conheço. Ó. Quando você coloca sua opinião aqui, o verbo apareceu no presente. Ó. A leitura me leva. Livros que têm suspense são meus preferidos porque tem no presente. Isso aí é o assunto abordado na página 22 do livro. Então, foi feito o resumo para você seguir e responder o que estão nas telas. Quando eu pedir para responder, você organiza de acordo com a tela e faz no seu caderno, certo? Só que a do texto que foi visto aí da plataforma é que é para responder no livro. Treine sua fala. Se você optou por escrever o texto, leia-o várias vezes para se lembrar do que vai dizer em seu depoimento. Isso aqui é no momento da apresentação, quando nós voltarmos. Não precisa decorar o texto, você não irá lê-lo. Ele deve servir como um roteiro para a sua fala, como auxílio se você esquecer de algo. Olha a dica aqui, quando nós voltarmos, a gente já vai falar sobre essas dicas. Tom de voz. Use um tom de voz que todos possam ouvir, até mesmo os que estão mais distantes. Nada de falar muito baixinho. Gestos e postura. Adote uma postura natural, mas não relaxada demais, como muitos ficavam lá encostados no quadro, né? Que eu dizia, não pode encostar no quadro quando estiver apresentando trabalho. Fique em pé, ombros retos e use gestos quando estiver falando com a turma. Segurança. Treine bastante, pois isso o ajudará a ter e demonstrar segurança durante a sua apresentação, evitando ou diminuindo o nervosismo. Então, se você está por dentro do assunto, não tem por que ficar nervoso, não é isso? Quando é que a gente fica por dentro do que a gente vai falar? Só treinando. E o assunto, seja objetivo e não se desvie do assunto. Essas são algumas dicas para quando nós formos fazer a apresentação
oral em sala de aula. Agora vamos lá para a parte de tabela e gráfico, que estão nas páginas 24 e 25 do livro didático. Você acompanha aí. A gente pode estar... Nós temos aqui já para você preencher o quadro. Vamos explicar então por que aparecem as tabelas e gráficos em alguns textos. Aqui nós temos a manchete. Os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Então, você tem o quadro aí, o quadro 1 na página 24, que você vai preencher. Aliás, esse quadro está na página 25. 24 é o início do assunto e 25 está o quadro. Você vai preencher da forma que foi colocado aqui, olha, fazendo junto aqui comigo. Qual é o tema? Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Vai ser inserido aqui no tema do gráfico, essa tabela aqui. Síria, qual é o número que vai entrar aqui? 326. República Democrática do Congo, qual é o número? 189. Paquistão, 98, vai ficar aqui. Palestina, 57. E Angola, 26. Não é isso? Só é preencher aí, não tem segredo nenhum. Aí depois veio aqui o outro quadro, que você também preenche lá, olha, outra forma de colocar essa tabela. Observe agora um gráfico de barras, você observa aqui as barras, olha. É construído com as mesmas informações do parágrafo e da tabela. Aplique ao gráfico o mesmo título da tabela. Então, você vem com o título aqui, Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Já está feito o resto, olha. Na Síria deu quanto? Mais de 300 que a gente viu lá. Só voltando aqui, olha. Síria, 326. Quando você coloca aqui, aumentou de 300 um pouquinho para mostrar que está em 326. República Democrática do Congo, voltando lá. Quantos são? 189. Vamos ver como representa aqui, olha. Fica entre 150 e 200, para mostrar que é 189. O Paquistão, quanto era no Paquistão? Voltando. Paquistão era 98. Estão passando lá, 98, olha. De 50 a 98, quase que chega aqui em 100, mas não chegou. Para mostrar que é 98. Aí a Palestina, voltando aí para ver, Palestina 57. Observem aqui como foi representado 50 e mais um pouquinho aqui. E a Angola, voltando aqui, 26, aí representado dessa forma aqui. Antes de chegar no 50, para mostrar que são 26. Então, eu também posso fazer essa representação, entendido? Essa representação também, ela pode vir para esse outro gráfico, que é chamado gráfico, isso aqui é a circunferência. Só que muita gente conhece e ela é popularmente chamada de gráfico de pizza. Então, observem aqui, olha, 326 é de quem? Da Síria. 189 é de quem? Da República Democrática do Congo. O Paquistão é qual? 98 aqui, ó. Palestina, 57 e Angola, 26, não é isso? E aí o título ele é colocado aqui, olha, título, Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. O corpo é o que está no gráfico de pizza. E a legenda mostra que aqui em azul é a Síria, República Democrática do Congo, aqui em laranja, observe os números, Paquistão aqui cinza, Palestina aqui de amarelo e Angola aqui no azul claro, certo? E aqui volta novamente para você preencher. Olha, observem aqui, você coloca aqui, foi preenchido novamente aqui na página 25. Você localiza lá esse gráfico e preenche. Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Traz para cá também o título e preenche os números. Na Síria, 326. República Democrática do Congo, 189. Paquistão, 98. Palestina, 57. Angola, 26. Entendido? Essas perguntas, elas estão na página 25 para você responder lá. Aqui você deve tirar a foto do livro para enviar, tá certo?
Quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? Como a gente já vai estar resolvendo aqui, trouxe o gabarito para resolver junto e explicar, e vocês só vão já fazer e enviar a foto. Para que é feito? Facilita a identificação das informações. No gráfico, elas são transmitidas por colunas. A altura de cada uma delas indica a quantidade de refugiados de cada país. Visualmente, a comparação das quantidades é mais facilmente identificada no gráfico do que na tabela, que apresenta informações numéricas. E qual é a desvantagem do gráfico? Fica mais difícil a identificação do número exato de refugiados. Vocês viram lá. Fica uma média, não é isso? Pois a coluna numérica, que está à esquerda, na vertical, é composta de cifras mais genéricas. Se você voltar aqui e for observar, olha, não dá o número exato. Então, você tem que fazer aqui uma média para ver a numeração aqui, certo? Explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. As tabelas ajudam a organizar as informações que vão compor o gráfico. Por isso é importante que, ao elaborar a tabela, as informações sejam dispostas de forma hierárquica. Então, você viu aqui, olha, a tabela. Você viu a tabela e aqui eu poderia representar no gráfico. A tabela ajudou a representação do gráfico, certo? Voltando, passando aí para a próxima questão. As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Qual o objetivo desse gráfico? Está na página 25 essas perguntas. Qual o objetivo deste gráfico? Você vai responder isso aí relacionando o que você viu lá na página 25. Aqui estão as letras. Qual o objetivo desse gráfico? Qual é o país de procedência do maior número de refugiados reconhecidos? E qual é a procedência do grupo com menor número de refugiados reconhecidos? Essas questões aqui você vai responder no seu caderno, pode copiar as perguntas, responder e enviar as fotos, certo? Reescreva o parágrafo da notícia que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento de refugiados. Na página 26 está essa questão aí. Então, você tem uma sugestão aqui de como reescrever esse parágrafo. A Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Foram 326. Já a Angola teve 26 reconhecimentos. Outros países cujos refugiados foram reconhecidos nesse mesmo ano são República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98 e Palestina, 57. Isso aqui é uma sugestão de como você escrever. Você está transformando o que você viu no gráfico em um parágrafo, correto? Você pode escrever de outra forma, desde que você coloque todas as informações que você viu no gráfico, certo? E qual é o projeto de escrita? Isso aqui, novamente, você vai colocar no seu caderno. Projeto de escrita. Escolha um assunto de seu interesse para pesquisar e elaborar dados. Por exemplo, o tempo de vida de animais domésticos. Você vai escolher um assunto para você pesquisar, para poder fazer um gráfico. Pesquisa em sites, revistas e jornais sobre o assunto e reúna as informações. Com os dados numéricos, elabore uma tabela organizando as informações em ordem crescente ou decrescente e escreva o título. Como é a ordem crescente ou decrescente? Voltando lá, você vai observar aqui, como é que eu faço para ver a ordem? Olha, aqui foi feito na ordem o quê? Decrescente, do maior número para o menor. Você poderia também fazer o contrário, do menor para o maior. Quando você pesquisar o seu assunto, você vai representar no gráfico dessa maneira aí. Tá certo? Realizar esta atividade, aqui tem uma observação. Realizar esta atividade no caderno e enviar as fotos pelo Proesc. Da mesma forma que foram as outras que eu já orientei para resolver no caderno, tá bom? Elabore o gráfico de barras considerando as informações obtidas. Aqui ele já dá como produção e uma dica para você fazer o gráfico de barra
quando você tiver com o seu assunto lá a respeito, por exemplo, da vida do animal doméstico. Colocar quais são os animais que vivem mais, do maior para o menor número, ou do menor para o maior número. Dê um título ao gráfico. Aí aqui uma dica. Aqui você pode fazer um gráfico manualmente, mas também pode fazer no computador, usando um programa de planilhas. Então você pode desenhar manualmente ou você pode fazer o seu no computador e colocar no seu caderno ou bater a foto do gráfico e enviar para mim, pelo ProESC. No início desta sessão, você observou um parágrafo que foi o texto verbal, sendo transformado em tabela e depois em gráfico. Faça agora o caminho inverso. Transforme as informações presentes no gráfico em um parágrafo. Escreva com imparcialidade, ou seja, sem emitir sua opinião sobre os dados. Esse texto deve compor um parágrafo com no máximo 4 linhas. Essa questão 8 aqui é a seguinte: você viu o texto e depois viu o gráfico. Vamos voltar aqui só para você perceber aqui o que você deve fazer. Aí você vai partir, você vai olhar para esse gráfico aqui e vai escrever um parágrafo sobre ele, certo? O que você entendeu aqui na representação desse parágrafo? Você vai escrever na representação desse gráfico, aliás, você vai escrever o seu parágrafo falando o que você entendeu aqui do gráfico, certo? Vamos voltar lá. Avançar. Entendido sobre os trabalhos desse vídeo? Só ir pegando as orientações e fazendo direitinho. Então, resolver no caderno e enviar as fotos pelo ProESC. De tudo que foi pedido aqui no caderno, você vai organizando com o tema e depois envia as fotos. E do livro faz as fotos do livro. E no final você vai preencher esse quadro que está na página 26 lá para você marcar o X. Depois que você terminar o seu trabalho, tiver tudo prontinho para enviar, tem algumas perguntas para você marcar o X, como nós fazíamos na sala. Pesquisou dados para compor a tabela e o gráfico? Montou a tabela com os dados pesquisados? O gráfico reproduz fielmente os dados da tabela? Tabela e gráfico têm título? Criou um parágrafo expondo as principais informações do gráfico? Verificou se as palavras estão escritas corretamente? Usou a pontuação corretamente? O texto ficou coeso, ou seja, sem repetições desnecessárias? Você vai marcar o X no sim ou não, certo? E aí nós terminamos a nossa aula de hoje. Quais são as orientações? Enviar as fotos das atividades resolvidas e pedidas neste vídeo pelo ProESC, quer dizer, a do livro e também a que eu pedi para fazer no caderno. Resolver as questões das páginas 21 a 24 no livro de atividades. Isso aqui é a orientação para você. Você já vai ter resolvido essas que estão aqui, você vai fazer e vai enviar as fotos. Essas páginas aqui do 21 a 24 no livro de atividades é só para resolver, não é para enviar foto dessa aqui. Ela será corrigida no próximo vídeo, tá bom? Tá certo, pessoal? Tudo entendido? Qualquer dúvida é só entrar em contato com mensagem pelo ProESC ou e-mail, tá bom? Ou até mesmo no meu WhatsApp, no privado. Você pode enviar alguma dúvida. Agora, não enviem fotos para lá que devem ser enviadas pelo ProESC para poder ficar arquivada, certo? Então, eu espero que você tenha uma boa semana de estudos e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!